Bom, pessoal, boa tarde a todas e todos. Eu sou Diego da CND, da Comissão Nacional Docente, e nós vamos ter então agora a palestra sobre empobrecimento e endividamento dos trabalhadores. Para essa palestra, então, a gente gostaria de chamar à mesa os dois palestrantes. Do ACI-BGE, o Paulo Lindsay. E também a gente gostaria de chamar para compor a mesa a pesquisadora Carol Magalhães. Bom, então, primeiramente, eu vou passar a palavra para a Carol Magalhães fazer as considerações dela. Bem, boa tarde a todas, a todos. Gostaria de agradecer o convite, né, e saudar esse evento, essa categoria, né, de técnicas administrativas, de docentes, né, que diante dessa conjuntura de ataques têm resistido e têm construído aqui esse espaço, né? E também agradecer as pessoas que estão construindo esse evento, né, que é um trabalho de formiguinha, né, que eu sei que depende muito da disposição também, enfim, parabenizar a todos que têm contribuído com a organização e realização desse evento. Bem, gente, foi me dada a satisfação e o desafio, né, da hora da fome, a gente está aqui fazendo essa fala, né, e compartilhar com o Paulo Lindsay, né, essa mesa, essa temática, que é um grande militante, né. Enfim, eu vou deixar alguns aspectos da fala, né, com ele, para ele trazer mais dados, e eu vou me centrar em alguns aspectos que eu considero relevantes para nos ajudar a entender e analisar, né, um pouco melhor essa realidade aqui do Brasil a partir de elementos da teoria política marxista. Então, para iniciar, né, a fala, se a gente vai falar de empobrecimento e endividamento da classe trabalhadora, eu posso causar um certo estranhamento com vocês, porque eu quero falar o nome de algumas pessoas importantes aqui no país. Jorge Paulo Lemann, Joseph Safra, Marcel Hermann Telles, Eduardo Saverin, Carlos Alberto Sicupira, André Esteves, Luiz Frias, Joesley Wesley Batista, Cândido Pinheiro Corem de Lima. Quem são esses homens? Os mais ricos do Brasil. São os 10 maiores bilionários brasileiros, todos eles, todos não, mas uma boa parte deles envolvidos em denúncias de corrupção, isentados da Polícia Federal, né, isentados, livres. Não, voltou o Jorge Lemann. Voltou. Segundo a revista Forbes, ele voltou. E aí, esses homens, eles concentram cerca de 409 bilhões de reais, né? Isso é aproximadamente 6% do PIB nacional. Então, se a gente vai falar de empobrecimento da classe trabalhadora, a gente tem que entender que há uma relação direta entre o empobrecimento da nossa classe e o enriquecimento da burguesia, né? Da burguesia nacional. Segundo o economista Marcelo Manzano, há uma absurda limitação dos mecanismos de taxação de fortunas e pagamento da dívida pública. São alguns dos elementos, né, que favorecem essa concentração de riqueza por parte da burguesia nacional, mesmo diante da famigerada crise, né, que a gente tem vivenciado, que teve o fechamento de indústrias aqui no país, como foi dito na mesa anterior, né, que também teve uma série de percas de postos de trabalho. A gente tem vivenciado uma crise do emprego no Brasil, né? E eu penso que nós devemos lembrar que, para o modo de produção capitalista, a crise ela é um mecanismo de centralização de capitais, né, e é um mecanismo necessário, inclusive, para a reprodução do próprio capitalismo. Então, quando a gente vai falar disso, a gente tem que lembrar que o pagamento, né, dos juros da dívida pública tem gerado uma transferência de riqueza, né? Nós pagamos a dívida pública, né? Sai de nós, trabalhadores. Uma parte pequena sai da burguesia, a maior parte sai de nós, do nosso bolso, do nosso salário e da exploração do nosso trabalho, né? E esse dinheiro é transferido do Estado
para essa burguesia nacional e para a burguesia internacional. Isso vai gerando uma relativa perpetuação no processo de acumulação de capitais, né? E a nossa burguesia, ela tem um comportamento tão vulgar, né, que ela não se importa se há essa desigualdade social, se há essa disparidade de renda, e acaba também influenciando numa articulação com o Estado, que vai cada vez mais precarizando a nossa situação de vida, né, e adota um comportamento, como eu já tinha dito, né, aristocrático, vulgar, que levou inclusive ao golpe, né, parlamentar, jurídico, midiático, que derrubou a presidenta Dilma Rousseff em 2016 e que desde então a gente tem visto uma série de medidas que vem corroendo, né, as políticas sociais, esvaziando o Estado, enfim, os nossos direitos. Enquanto, né, esses ricos ficam mais ricos, né, a Forbes diz que subiu de 180 para 206 o número de bilionários brasileiros, o IPEA diz que os pobres estão ficando mais pobres, né? Em 2019, metade dos brasileiros pobres não teve ou perdeu rendimentos. E os pobres assalariados tiveram seus salários corroídos pela inflação e pela alta do Índice Nacional de Preços ao Consumidor, né? O desemprego terminou em 12,1%, ou seja, 12,8 milhões de desempregados, segundo a Organização Internacional do Trabalho. E a informalidade cresceu, rebaixando os salários de todo o exército ativo de trabalhadores. Não só dos trabalhadores informais, como também dos trabalhadores formais de carteira assinada. Estava sendo colocado aqui na mesa anterior a discussão do nível de qualificação profissional. Né? Se as indústrias estão fechando, o que está acontecendo com esses trabalhadores qualificados? Estão sendo remunerados com vagas abaixo da sua qualificação, né? Saiu uma reportagem na Folha de São Paulo dizendo que o número de trabalhadores que têm ensino superior, que ganham apenas um salário mínimo ou abaixo de um salário mínimo, cresceu, principalmente na região Nordeste e no estado de São Paulo, né? Então, mais uma vez, a gente vê que a pobreza no Brasil também tem um elemento regional, onde as regiões Norte e Nordeste são as que mais sofrem, né, com a desigualdade. Além disso, a gente vê também que esse movimento de empobrecimento, ele tem uma relação direta com as políticas de austeridade dos governos ultimamente, como essa também PEC emergencial que está sendo proposta, né, de redução de 25% da jornada de trabalho e, consequentemente, do salário de alguns servidores públicos federais, né? Não sei até que ponto vai atingir a carreira dos técnicos administrativos e dos docentes, mas é importante a gente estar atento, né, ler, buscar entender, porque Rodrigo Maia disse que ainda vai ser votado esse semestre essa PEC emergencial. E aí a gente tem que entender que esse empobrecimento da classe trabalhadora, ele se faz nítido nos nossos locais de trabalho, né, quando a gente vê os estudantes. Cada vez mais a evasão escolar, ela tem uma relação direta também com esse fenômeno do empobrecimento da nossa classe. Eu vejo aqui na plateia, né, assistentes sociais, técnicos administrativos, e a gente operacionaliza diretamente, né, a política de assistência estudantil. Então a gente vê que há realmente esse fenômeno de estudantes cada vez mais demandando, né, por bolsas, por política de permanência nas universidades, e, enfim, nos IFs. E aí a gente tem que entender que o empobrecimento da classe trabalhadora, ele está numa dimensão em que o próprio país já voltou para o mapa da fome, né? Os nossos estudantes, gente, eles às vezes só têm a comida do RU para se alimentar, né? Eu não sei como foi para vocês, a vivência de vocês, a trajetória de vida de vocês, mas eu acho que vocês sabem da dificuldade que é, hoje em dia no Brasil, a gente custear a cesta básica de alimentação da nossa família. E o ministro Paulo Guedes, inclusive, propôs uma taxação para os itens da cesta básica, né? A carne, né, que subiu de preço, já foi anunciado que não vai haver baixa do preço da carne esse ano, pelo contrário, vai aumentar novamente. Né? Então, cada vez mais a própria alimentação, as condições básicas de reprodução humanas da nossa classe estão passando por ataques, né? Está cada vez mais difícil sobreviver diante dessa conjuntura. Eu acredito que o camarada Paulo Lins vai trazer mais dados, né, sobre essa realidade da classe trabalhadora.
Então, eu acho que é importante a gente ir para alguns elementos de tendências, né, que são apontadas por essas políticas que estão sendo implementadas desde o governo Temer e que vão agora para o governo Bolsonaro. Essas políticas, elas tendem a esvaziar as políticas sociais voltadas ao atendimento mínimo das demandas da classe trabalhadora, tendem ao esvaziamento político da organização da nossa classe, tendem a impor um remodelamento do Estado que passa por processos de desmonte contra reformas, né? Não são reformas, são contra-reformas. Reformas garantem direitos, contra-reformas retiram direitos. Atacam os sindicatos, a gente está vendo a crise dos sindicatos em relação à arrecadação, né? A gente também está vendo a alta dos impostos sindicais, né, que está cada vez mais difícil, enfim, a gente resistir nessa conjuntura. A retirada de direitos trabalhistas e a negação do próprio direito ao trabalho que foi tão duramente conquistado pela nossa classe, né, em um certo período histórico e que sempre foi atacado pela burguesia. E isso no sentido de coagir a classe trabalhadora a aceitar empregos e condições de vida cada vez mais precárias, né? E além disso, todas essas políticas vão visar atender aos interesses da burguesia nacional e internacional, reafirmando o padrão de dependência e de subserviência da nossa economia. Então eu acho que esses sejam talvez os principais mecanismos que levam à pauperização relativa da nossa classe. Ou seja, é o processo de pauperização ou empobrecimento, como vocês queiram chamar, da classe trabalhadora. Ela parte, né, de um projeto articulado da burguesia com o Estado e é provocado pela própria dinâmica do modo de produção capitalista. Ele é pensado, arquitetado por essa burguesia. E em acordo com isso é que o ministro Paulo Guedes, ao aceitar o cargo ainda em 2018, afirmou que arrecadaria 3 trilhões de reais, né, a qualquer custo. Com essas palavras, gente, ele usou. Propondo a venda de ativos do Estado brasileiro, né, empresas, terras, bancos, daí o ataque às populações indígenas, quilombolas, ribeirinhas, daí o projeto de privatização das empresas públicas, como a gente tem observado, e a necessária resistência, né, daí essa proposta de contra-reforma da educação, mais uma vez no sentido de levar o direcionamento que eles querem de privatização, enfim. O ministro ele critica as verbas vinculadas ao orçamento da União, acusando o orçamento de estar amarrado na educação, na saúde e na previdência, ou seja, ele vê educação, saúde e previdência como prejuízos à economia brasileira, né? E aí, em função disso, ele planeja também essa nova contra-reforma do Estado, né, que segundo Rodrigo Maia será votada ainda em 2020, provavelmente nesse primeiro semestre. Daí a importância da mesa da reforma administrativa, acho que a gente tem que prestar atenção nessa nova pauta para a nossa luta nesse ano de 2020. E a gente tem que entender que essas necessidades que são apontadas, a nossa alimentação, a nossa reprodução, enfim, são subjugadas pela lógica do capital. Quando a camarada apontou aqui, mas a educação ela possui um valor de troca. Sim, ela possui. Isso historicamente, desde das origens do modo de produção capitalista, desde que a escola ela é cobrada uma mensalidade, né? O Marx ele aponta no Capital, Marx e Engels apontam na ideologia alemã. Ainda no livro Miséria da Filosofia, Marx aponta que sobre o modo de produção capitalista tudo está corruptível a se tornar uma mercadoria. Então, tudo, né? Inclusive, há discussões de taxação de impostos sobre o ar respirável, né, em países da Europa. Então, a gente está vivendo assim, uma realidade distópica, né? Praticamente, a gente está caminhando para uma barbarização cada vez mais radical da vida. E aí, é importante que a gente se lembre aqui, no contexto do Brasil, né, que o Estado brasileiro ele tenta refrear as nossas lutas também divulgando, propagando a ideia de medo para a nossa classe, né? É a ameaça da lei antiterrorismo contra o MST, é a intimação de Guilherme Boulos e de militantes do MTST em relação à ocupação do triplex, né, de Guarujá. É a releitura, vamos dizer assim, da garantia da lei e da ordem, né, e a aprovação do mais recente pacote repressor, né, que é a lei anticrimes de Moro.
Então a gente tem que lembrar que o Brasil está entre os 4 países do mundo com o maior número de militantes de direitos humanos assassinados e de ambientalistas assassinados em 2019. Só que isso não pode nos intimidar, porque se existem esses 206 bilhões bilionários brasileiros, como aponta a revista Forbes, é preciso que o Estado garanta condições para que eles possam ser. Como o professor José Paulo Neto diz, é um Estado que ele é máximo para o capital e mínimo para o social. Então a gente precisa recuperar para a nossa classe que a desigualdade e a pobreza elas não podem ser naturalizadas, né? Quando a gente fala assim, a nossa classe ela está apática, ela não está lutando, ela não está se organizando, existiu conjuntura para que isso fosse colocado, né? Um processo de apassivamento que levou anos para ser construído, né? Uma lógica de consumismo, uma lógica de ascensão das condições, né? De endividamento da nossa classe, enfim. E além disso, há também as influências culturais, ideológicas, religiosas, né? Que a gente tem com a teologia da prosperidade, que a gente tem, né? Com a influência do empreendedorismo, inclusive do empreendedorismo social, né, que é uma proposta também que veio para tentar dizer aos pobres que eles podem se tornar burgueses, enfim. E aí, isso implica em algumas soluções, né, que o Banco Mundial vai colocar para a gente, porque o Banco Mundial ele vai influenciar diretamente nessas políticas que estão sendo formuladas. A gente não pode acreditar que é a equipe do Bolsonaro que sozinha está idealizando isso, né? Como foi colocado aqui, o Financial Times, que é um jornal da burguesia, colocou que o governo está ótimo. Por quê? Porque o governo segue diretrizes do Banco Mundial, do Fundo Monetário Internacional. O Banco Mundial diz que a pobreza é causada pela ausência de desenvolvimento, né? Então, qual seria a solução para combater a pobreza? Políticas de desenvolvimento, né? Aí é importante a gente trazer à memória a Lei Geral de Acumulação Capitalista. Tem aqui algumas assistentes sociais que a gente trabalha muito a Lei Geral de Acumulação Capitalista. O que ela diz? Né? Marx dizia que quanto maiores, né, a acumulação de capital, basicamente, e resumindo, né, quanto maiores a acumulação de capital, maior vai ser a acumulação de um exército ativo e de um exército industrial de reserva, e mais rebaixadas vão ser as condições de vida desse exército ativo e desse exército industrial de reserva. Quando a gente fala em pauperização, né, no contexto do modo de produção capitalista, a gente tem que falar de questão social, né? A questão social foi uma expressão utilizada pelo reacionarismo mais conservador para identificar justamente a organização da classe trabalhadora contra o modo de produção capitalista, contra a exploração da burguesia e contra a sua situação de pauperismo, certo? Então, a partir dessa lei tendencial, a gente pode entender que a pobreza ela aumenta com o crescimento da acumulação capitalista, né? Logo, a pobreza, o pauperismo, o empobrecimento só pode ser superável com o fim do próprio modo de produção capitalista. Daí a necessidade de organização da nossa classe, com um projeto emancipatório, de ruptura com esse estado de coisas. E a burguesia ela tem consciência disso, né? Ela é consciente de que a luta de classes ela é real. A atual diretora do Fundo Monetário Internacional, ela é ex-diretora do Banco Mundial também, a Kristalina Georgieva. Ela reconhece uma tendência para a gente entrar numa crise, né, com proporções iguais ou maiores que a crise de 1929. E as causas que, segundo ela, né, trariam essa crise seria a desigualdade entre ricos e pobres, a volatilidade dos mercados financeiros, as disputas protecionistas entre Estados Unidos e União Europeia e o que ela chama de questões ambientais. A questão da desigualdade é vista por essas agências multilaterais como uma questão perigosa que pode acarretar em situações de risco social, riscos políticos, como que a gente viu recentemente na América Latina, né? Como a gente viu com a greve na França contra a reforma da Previdência. Enfim, a burguesia ela tem medo da reorganização da nossa classe.
ela tem medo da politização da nossa luta e ela tem medo das consequências da questão social. Então, segundo a professora Ana Elizabeth Mota, a questão social ela é reconhecida somente quando os trabalhadores se organizam como sujeito coletivo, dando voz aos interesses e necessidades do proletariado enquanto classe, exigindo reformas, melhores condições de trabalho, ganhos econômicos e, no limite, a supressão do capitalismo que as classes dominantes adotam, medidas de enfrentamento da questão social. Ou seja, a gente só tem conquistas se a gente se organiza e luta, né? E aí, a partir disso, a burguesia vai responder tentando colocar alguns freios, né, na nossa luta, seja através de legislações, de reformas sociais, seja através de ataques no nível da consciência da nossa classe. E a receita proposta atualmente por esses organismos multilaterais é de investir nos países de economia central, especialmente no Reino Unido, né, que atualmente saiu da União Europeia, para garantir a contenção da crise e realizar reformas nos países em desenvolvimento, com um especial olhar para a América Latina. Então a gente vê que hoje a América Latina é a menina dos olhos do capital, né? É daqui que eles pretendem extrair recursos, né? É aqui que eles pretendem expropriar, né, nossos recursos minerais, nossos recursos naturais, nossa força de trabalho, retirar nossa riqueza e exportá-la para os centros do capital, né? Cada vez mais a gente tem visto altos investimentos em fake news, em golpes jurídicos midiáticos por toda a América Latina, por todo o Caribe também, em contra-reformas ultra-neoliberais, na propagação de ideias individualistas, irracionalistas, antipúblico, né? E esse movimento é um movimento que vem sendo realizado há décadas, não apenas pelos think tanks da burguesia, mas também por esses organismos multilaterais, FMI, Banco Mundial, Banco Interamericano de Desenvolvimento, enfim, que esses organismos pregoam essa ideia, né, do empoderamento, do coaching, a universidade ela tem que ter inovação, né, tem que ter a empresa júnior dentro da universidade, temos que fazer acordo com o mercado para desenvolver, enfim. E esse desmonte, né, que a gente tem do que é público, né, através dessas contra-reformas trabalhistas, previdenciárias, tributárias e administrativas, gerariam, né, segundo o FMI prevê, um aumento do PIB em 2,2% ainda esse ano. Então eles alegam que a gente tem que fazer essas reformas, tem que lascar o pobre, deixa o pobre se lascar para que a gente desenvolva, porque só tem como acabar com o empobrecimento se a gente desenvolver o país, né? E a gente sabe que isso não é verdade, né? A gente viu que a reforma trabalhista não teve o resultado que foi prometido. Agora tem essa coisa da carteira verde e amarela, que também só vai precarizar mais ainda a situação do jovem brasileiro, né? E aí, nós temos alguns desafios, né? A gente está em um ano desafiador. A gente tem o 8 de março, né, que é a nossa greve internacional das mulheres feministas, que eu acho que é importante que a gente construa. A gente tem o carnaval, que a gente pode fazer agitação, a gente pode fazer propaganda. O samba sempre foi um instrumento de revolta, de crítica e de denúncia. A gente tem que utilizar esses espaços onde a nossa classe está. E a gente tem o 18 de março, que está sendo puxado, né? Hoje o ANDES aprovou, né, a construção da greve do 18 de março. Eu acho que é importante levar para as nossas bases esse diálogo para a construção dessa greve nacional do setor da educação. E aí a gente precisa, né, eu escuto muito, a gente tem que retomar o trabalho de base. Bem, eu acredito que a gente sempre esteve no trabalho de base. Só que existem inúmeros elementos que prejudicaram esse trabalho de base. Então, mais do que retomar, porque eu acredito que a gente estava na luta, né, é preciso a gente recriar esse trabalho de base. É preciso que a gente pense em novas formas da gente alcançar, né, a nossa categoria, os nossos estudantes, a nossa classe, a nossa comunidade, enfim. E também a gente está num ano de eleição, gente. Então a gente também tem que tomar muito cuidado para que a gente não seja convencido com as ilusões eleitoreiras, né? Eu acho que a nossa classe ela não deve procurar nesse estado, né, nesse estado burguês atual, respostas para suas
crise. Eu acho que a gente tem que lutar, se organizar, se articular, construir espaços, né? E aí a gente defende a construção do Encontro Nacional da Classe Trabalhadora, para que a gente possa se fortalecer e retomar, repolitizar isso que a gente chama de questão social, porque a burguesia, ela sabe de todo o nosso potencial. Cabe à nossa classe reconhecer também esse potencial de luta. A gente agradece a assistência social Carol Magalhães e no final tem mais 10 minutos para considerações finais. E vou passar então a palavra para o representante da Associação dos Servidores do IBGE, Sindicato Nacional, o Paulo Lindsay. É um imenso prazer estar aqui participando desse debate. Eu espero trazer elementos para que a gente possa pensar estratégias contra esse grande projeto neoliberal que está instalado no Brasil. Vamos lá. Primeira coisa que eu acho que nós temos que pensar é que nós estamos sendo pautados pela grande mídia e pelo governo. Nós estamos sendo pautados no que sentido? Nós estamos acreditando que o Brasil está quebrado e por conta disso nós temos que aceitar o ajuste fiscal. Só que nós estamos falando da nona economia do mundo, um país rico, um país poderoso, um país que tem muito dinheiro e que alguém diz que está quebrado. Por que eles dizem que está quebrado? Porque eles precisam criar cenários, narrativas, para que a sociedade, de modo geral, acredite nessa verdade do grande capital. E aí eles criaram esses cenários aqui, ó. Nós temos as crises econômicas seletivas, né? A falta de indústria, a quebra de empresa, desemprego. Nós temos a crise social, política, ambiental. E no final, para onde é que eles apontam? Para o ajuste fiscal. Essa é a solução. Só que do outro lado, você tem o Brasil real. O que é o Brasil real? É o Brasil do minhoca, do petróleo, da água, da terra. É um Brasil que tem uma reserva cambial de quase 400 bilhões. Hoje, em 6 meses, eles já queimaram 33 bilhões de dólares, mais ou menos 133 milhões de reais da nossa reserva cambial, que foi construída aí no governo Lula. E aí, se você multiplicar essa reserva cambial, que hoje está em quase 360 milhões, por 4, nós estamos falando aqui de 1 trilhão e 200 de uma reserva cambial. Como que um país que diz que tem um déficit de 136 bilhões ou 156 bilhões tem uma reserva de 1 trilhão e 200 e está quebrado? Alguma coisa está errada. Mas nós temos uma outra fonte ali de recursos. Não sei se todo mundo conhece, mas nós temos uma chamada Conta Única do Tesouro. Conta Única do Tesouro é todo aquele orçamento não executado e tudo aquilo que os órgãos públicos produzem, como o caso do IBGE, não vai para a conta do IBGE, vai para a Conta Única do Tesouro. Hoje nós temos um saldo mais ou menos de 1 trilhão e 100, 1 trilhão e 200. Só que, eu somando as duas fontes, nós estamos falando de 2 trilhões e 400. Como que um país que tem uma fonte de 2 trilhões e 400 está quebrado? São coisas que nós temos que pensar para a gente poder discutir o que está acontecendo no Brasil. Esse é o orçamento da União executado em 2019, em 2018. Nós não temos 19 ainda, o autorista ainda não fez um gráfico, porque ainda não está os dados consolidados de 2019. Mas aqui tem um elemento importante para a gente pensar. Todo mundo fala da emenda 95, fala assim, vai botar um teto por 20 anos no orçamento primário. Primeira coisa que a gente tem que conhecer, a gente tem que saber o que é esse orçamento. O orçamento da União é dividido em duas partes. A parte amarela é o orçamento não primário, que é a dívida pública. E o outro, todo colorido, é o chamado orçamento primário. Aonde é que a emenda 95 atuou? No orçamento primário da União. Ele disse que o orçamento primário da União terá um teto por 20 anos. Quando eu digo que o orçamento da União terá um teto por 20 anos, o que eu estou dizendo implicitamente? Que o outro lado está liberado. No momento que as pessoas entenderem que os números, eles falam o projeto, o que eles querem,
a gente vai poder caminhar melhor no entendimento. Porque a gente discute política sem discutir os números efetivamente. Se você olhar naquele quadrozinho verde ali do lado, ali nós temos 15 itens do Orçamento Geral da União, 15, que somados dá 1,94%. Você tem agricultura, saneamento básico, ciência, tecnologia, cultura, não dá 2%. Sabe quanto significa 1,94% desse orçamento? Significa mais ou menos 50 bilhões. Aí você tem 15 itens do Orçamento Geral da União, que valem 50 bilhões, e você tem a dívida pública, que vale 1 trilhão e 65. Aí a gente escuta falar que tem uma grande corrupção no país, que o problema do país é a corrupção. Qual corrupção que você está falando? A do atacado ou do varejo? Porque a corrupção do atacado é essa aqui. Se você pegar 1 trilhão e 65 e dividir por 365 dias, você tem 2,9 bilhões por serviço da dívida. Qual é a corrupção que paga 2,9 bilhões para os banqueiros? São coisas que a gente tem que pensar para a gente poder começar a refletir. Tá? E aqui tem uma coisa importante. Por que será que eles atacaram a Seguridade Social, que está contida a Previdência? Porque a Seguridade Social, ela está formada por um tripé, Previdência, Assistência e Saúde, que somado o orçamento da Seguridade Social significa, desse Orçamento Geral da União, 31%. Nós estamos falando aqui de quase 800 bilhões do orçamento da Seguridade Social, que são 3 orçamentos obrigatórios. Se você juntar mais o orçamento da educação, que é 107 bilhões, e mais o de gasto do serviço público, sabe quanto nós estamos falando de orçamento obrigatório? De 1 trilhão e 200. Aí você tem o Orçamento Geral da União, onde você tem 1 trilhão para dívida e 1 trilhão e 500 e poucos sobra para o orçamento primário. Só que nesse orçamento primário, de 1 trilhão e meio, mais ou menos, 1 trilhão e 200 são despesas obrigatórias. Você está conseguindo entender por que eles estão atrás das despesas obrigatórias? Porque o Roberto Leme falou aqui antes de mim. Mas o orçamento discricionário que tem hoje, que é aquilo que eles podem gastar à vontade, eles têm pouco mais de 280 bilhões. Para eles isso é muito pouco. Como é que eu posso colocar à disposição da sociedade brasileira 1 trilhão e 200 de orçamento obrigatório? Eu tenho que capturar esse orçamento. Eu tenho que capturar esse orçamento. Como? Vocês estão vendo eu com a camisa aqui do censo? Eu sou funcionário do IBGE há 38 anos. E por que eles estão atacando o censo do IBGE? Por que eles estão atacando a universidade e as instituições que têm informações consistentes? Porque sem informações consistentes, como o caso do censo do IBGE, o governo não tem como construir políticas públicas, que não terá dados para isso. Vocês vão ver que no censo do IBGE algumas perguntas importantes foram retiradas. Por quê? Porque eles precisam ter menos informações, e quanto informação menos tiver, menos eles vão gastar com políticas públicas. Entendam isso, o que está falando. E aí, aqui tem uma outra coisa. Por que vocês sabem o que é regra de ouro? Regra de ouro é o seguinte: o artigo 167 da Constituição, ele diz que você não pode emitir títulos para pagar despesas correntes. Não posso emitir título para pagar despesa com serviço público, não posso emitir título para pagar com PVC, com Bolsa Família, nada disso que é despesa corrente. Mas eu posso emitir títulos para pagar despesa de capital, que é o caso de amortização. Só que a despesa de capital que está na Constituição, ele diz que, para mim poder emitir títulos para despesa de capital, que é a amortização, eu tenho que pedir autorização ao Congresso, ao Legislativo. E eles querem acabar com isso, porque eles querem emitir título à vontade sem nenhum tipo de trava. Isso, apesar de a gente poder emitir, é uma trava para o sistema financeiro. Para a gente entender o que está acontecendo, a gente tem que dar um montão de passo atrás. A gente tem que entender o que está acontecendo no mundo, e aqui especificamente no Brasil. Se a gente não entender o que aconteceu na década de 70, com a quebra da paridade ouro-dólar, onde você tem aí a financiarização da economia, a gente não consegue entender o que está acontecendo no Brasil hoje. Quem é que comanda todos os espaços desse país, inclusive o espaço político? É o grande capital financeiro. O político, ele é serviçal do capital na sua grande maioria. Ele não está ali para fazer projeto do povo, ele está aí para fazer projeto do capital. Por que isso aqui é importante? Porque em 74, quando o governo Nixon entendeu que o dólar era uma moeda comercial forte,
de dólar-ouro, e ele quebra a paridade e ele passa a emitir dólar à vontade. E esses dólares são emprestados a quem? Aos países pobres da América Latina, da América do Sul, da África, com juros baixíssimos, e com prazo de carências grandes. Então quem pegou o dinheiro não era ele que ia pagar. Nós estamos falando aqui da década de 70, sabe por quê? Porque em 70 nós temos o chamado milagre econômico, nos anos 70, 60 e 70. E aqui no Brasil, nós chegamos ao PIB a 14%, mas o Brasil estava na miséria, o país. Eu era criança nesse momento, eu estava vivendo Copa do Mundo, eu tinha o meu Brasil, mas eu não tinha o que comer, não tinha o que investir, e o país tinha PIB de 14%. Será que crescimento do PIB significa melhoria da vida do povo? O que melhora a vida do povo é a divisão de renda. Você pode crescer a 300%, mas se você não pegar isso e dividir com o povo, não adianta nada, porque você só está dando dinheiro para o grande capital. Aí nós temos uma outra importante motivo que aconteceu na década de 70, que é a crise do petróleo. Tá? Nós temos os juros que cresceram, que era de 4% a 5%, quando chega na década de 80 eles vão para 20%. Aqui nesse momento tem a crise da dívida no mundo. O primeiro país a quebrar é o México, e o Brasil pega em 87 quando o Sarney pede moratória. E aí vocês vão ver que esse milagre econômico não resultou nessa melhoria maravilhosa. Pelo contrário, a dívida pública que na ditadura começou com 3 bilhões, que não tinha nem dívida interna, era só externa, quando acaba a ditadura ela está em 85 bilhões. E o país cresceu com dívida, mas não melhorou a vida do povo. Na década de 90, temos aqui essa taxa de juros que cresce a 20%. Nós temos o chamado anatocismo, que é juros sobre juros. Por que eu estou falando tudo isso para vocês? Porque nós temos que entender o que significam os números, para a gente poder entender o que significa o projeto político instalado nesse país. Porque o que está por trás de tudo é o dinheiro, é o financeiro. Como é que pode, num país que se diz quebrado, a indústria não anda, o comércio não anda, o trabalho não anda e o banco tem lucro? Se o banco é um setor de apoio à sociedade, eu nunca vi isso. O banco não produz nada, mas a indústria não cresce, o serviço não cresce, o banco tem lucro absurdo. Como? Aqui está a prova, naquele gráfico, é a transferência do fundo público para o setor financeiro. Nós temos que prestar atenção nisso. Na década de 90, tem um elemento e que a gente está escutando a mesma coisa agora. Qual é o discurso do Paulo Guedes? Nós vamos vender as estatais para pagar a dívida pública. Naquele momento, na década de 70, nós tivemos as privatizações mais intensas no Brasil. Eles criaram uma engenharia chamada títulos Blades. E esses títulos Blades, eles foram, aqui no Brasil, transformados em títulos globais. E esses títulos globais foram usados para comprar nossas estatais subvalorizadas. Nunca entrou dinheiro no país na década de 90 nas privatizações. Você tem dúvida disso? As pessoas ficam comemorando que aqueles que não têm conhecimento, é claro, de que o Brasil fez um acordo com o Mercosul, com a União Europeia e o Mercosul, e que isso é uma maravilha. O que o Brasil, por exemplo, tem para dar para a União Europeia? Commodities. Só que nós temos um problema que as pessoas não discutem. Essa lei aqui, ó, a Lei Candir, a Lei 87, a Lei Candir, Antônio Candir foi o ministro da Fazenda do Fernando Henrique, e a principal política de governo do Fernando Henrique era aumentar a exportação. O que o Fernando Henrique fez? Ele fez uma lei complementar, a Lei 87, que isentava os ICMS dos produtos primários semi-elaborados. Essa lei não foi revogada, ela está até aí hoje. O que significa isso? Significa que o petróleo, a soja, o ferro, que é exportado, não paga ICMS. E eles disseram que haveria uma compensação futura para os estados, e isso não veio. E aqui a gente cria a narrativa: o estado do Rio está quebrado porque Cabral e Pezão roubaram. Eu não tenho a menor dúvida de que eles roubaram. Mas um dos motivos que descapitalizou o Rio chama-se isso aqui, Lei Candir. Só de 99 a 2016, essa Lei Candir, para os produtos primários semi-elaborados, aqui nós temos principalmente o petróleo e o ferro, nós deixamos de arrecadar no Rio de Janeiro ICMS para exportação em torno de 40 a 60 bilhões. Quanto o Cabral e o Pezão roubou mesmo? Roubaram 1 bilhão talvez. Eles roubaram, os ladrões desse país roubam migalhas.
É 1%, 2%, 3%, é muito dinheiro, é porque você faz a conta individual, mas no sistema não significa nada, é a migalha, tá? E aqui tem uma coisa que, por que vocês acham que os estados chegaram à situação que está? É porque os governadores roubaram, fizeram má governança também, mas não é isso só. Essa lei aqui, ó, lei 9496 de 97, ela renegocia a dívida dos estados do Brasil todo, em 97. Primeiro, antes dessa negociação aqui, nós tivemos um estelionato aos trabalhadores. Sabe qual é o estelionato que nós recebemos? O Plano Real. Eu me lembro que eu recebia na época 1.000 alguma coisa, não sei se era cruzeiro ou cruzado. Aí eles pegaram o meu salário, dividido por 2.750 URVs, e aí eu passei a ganhar 300 e poucas URVs, e aí depois eles transformaram em real. E eu recebia 1.000, e quem pegou meus 1.000 e transformou em R$1.000, primeira divisão, então eu perdi 2/3 do meu salário, é estelionato. E nós aceitamos, sabe por quê? Porque eles começaram a vender o frango a R$1. Deixa eu avançar, senão... Por que será que eles estão propondo diminuir 25% da carga horária? Que vai nos dividir. Porque se vocês olharem a lei, está escrito assim, ó, reduzir 25% da carga horária e colocar o teu salário proporcional, mas eles podem fazer atos normativos motivados no poder, no órgão e na unidade administrativa. Você sabe o que significa isso? Significa que alguém na universidade, por exemplo, o reitor pode achar que um técnico pode trabalhar só 4 horas e não 8 horas. Porque é um ato normativo motivado. Alguém vai se motivar e falar, pô, se técnico não faz é nada. Para que ele precisa fazer 8 horas? 4 horas é o suficiente. Prestem atenção, isso é maneira de nos dividir. Isso vai nos dividir. Porque alguém vai falar, isso mesmo, eu mereço ganhar 8 horas, agora você... Tá? Uma outra coisa que a gente não para pensar, em 2015 a gente começa a ter toda essa preparação da crise que nós estamos vendo hoje, uma crise que foi forjada. O Brasil tem uma queda de PIB em 2015 de 3,8%. Tem uma queda de PIB em 2016 de 3,6%. Em 2 anos nós tivemos uma queda de PIB de quase 8%. Quais são os elementos que puderam afirmar esses dados? O Brasil não estava em guerra, não tem epidemia, não tem nada. Para você ter essa queda de 8% do PIB em 2 anos, você tem que ter tudo isso ou uma coisa dessa, e nós não tivemos. Vocês vão ver que logo assim que acaba esses 2 anos que tem essa queda de PIB, o que vem depois? A emenda 95, o que ela faz? Ela pega o orçamento anterior, rebaixado, e a partir dali só aplica o IPCA. Aqui, ó. Vocês querem entender por que eu estou atrás da despesa obrigatória? Está aqui, orçamento. Isso aqui é lei orçamentária, a LOA de 2020. A LOA de 2020 prevê uma receita, despesa de 3,5 trilhões. Desses 3,5 trilhões, 1,5 trilhão vai para a dívida, 44%. Aí sobra 2 trilhões, mais ou menos. Dentro desses 2 trilhões estão todas as despesas obrigatórias que eu falei para você aqui. Você está entendendo por que eles estão atrás da despesa obrigatória? E nas PECs 88, 87, 86 e a 438, eles falam, acabar com as despesas obrigatórias ou reduzir o máximo possível e pagar o quê? Dívida pública. Não sou eu que estou falando, está tudo lá. É só você ler, todas elas falam em pagamento da dívida pública. E a gente está discutindo, está quase finalizando, as pessoas falam assim, nós sofremos uma derrota na reforma da Previdência, mas não discutimos o efeito dela. A reforma da Previdência acaba com a aposentadoria por invalidez, porque ela aqui é a figura da readaptação. Ela não deixa você juntar tempo de contribuição de regimes diferenciados. Se você juntar, você perde o vínculo. E tem uma coisa agora que eles colocaram, que tem um setor da saúde, da justiça e do Ministério Público, que eles estão entraram com uma DIN, ADIN 6254, porque eles estão questionando o artigo 25 da emenda
103. Sabe o que o artigo 25 fala? Ele fala de anular as aposentadorias concedidas e as próximas à aposentadoria quem usou vínculo de regime diferenciado, quem usou tempo de contribuição fictícia, por exemplo, licença-prêmio em dobro, e quem usou, por exemplo, insalubridade, que também não tem contribuição, e isso para eles é considerado tempo fictício. E ali, ó, naquele artigo ali, ó, aqui, ó. No 8 ali, eles criam um quadro de extinção. Você já parou para pensar? Ele diz que, olha só o que ele diz: veda a instituição de novos regimes próprios de previdência social, lei complementará, federal estabelecerá para o que já existe. Qual o regime que existe hoje para a gente federal? O RJU. Tá? Normas gerais de organização, de funcionamento e responsabilidade de sua gestão, dispondo, entre outros aspectos, sobre primeiro item que eu coloquei ali, ó, requisito para a extinção e consequência da migração para o regime geral de previdência. Isso é reforma da previdência. Isso aqui é quadro de extinção. Para ir finalizando, o que acontece? Nós estamos tendo quebra de regime. Quando alguém chega para você assim, é mentira de que as propostas que eles estão fazendo é com os novos. Isso é mentira, sabe por quê? O meu direito, que tenho 38 anos de IBGE, que tem abono de permanência, ele só vai se concretizar se eu tiver carreiras compulsadas no mesmo regime que eu. Se tiver carreiras do carreirão, CLT, qualquer coisa, eu estou lascado, como todos vocês estarão. E eu vou comprovar isso aqui agora para finalizar, falando da seguinte maneira: em 74, coincidentemente no governo militar, no Ernesto Gás, general Ernesto Gás, ele cria o decreto 6185 de 74, e ele identifica o que é Estado, separa essa galera, e essa galera continua na lei do Estatuto. E os outros 80% que sobraram, que fomos nós, quando eu entrei no IBGE em 81, eu era CLT, fomos para a CLT. Foi quando eles criaram o PCC, que não é o primeiro comando da capital, foi criado nos anos 90, mas é o Plano de Carreiras e Cargos. Preste atenção, quebra de regime. Aí aqui nesse momento, como houve a quebra de regime, um grupo Estatuto, outro grupo CLT. Não tem conexão. E aí o que acontece nesse momento? Esse pessoal é jogado, que não foi para lá, ele foi jogado em quadro de extinção. É o chamado QPEX dos anos 70. Quando chega em 90, outra quebra de regime. Collor de Mello faz o que com a gente? A gente era Estado CLT e passa a ser estatutário. O que eles estão propondo agora? Quebra de regime. Hoje mesmo o governo falou que quer criar outras carreiras que não sejam pelo JU. E vou dar uma última notícia para vocês. No dia 25, vocês deixam de fazer o que vocês estiverem fazendo e vão acompanhar o julgamento da DIN 2135, que está no Supremo Tribunal Federal, que diz que vai julgar o mérito se o RJU continua ou não. Vocês sabiam que o RJU ele vive por liminar? Porque a emenda 19 de 98 Fernando Henrique ela acabou com o regime jurídico único. Acabou de que maneira? Nós temos o artigo 39 da Constituição, que era anterior, dizia que o Estado ele era responsável pelo regime jurídico único das carreiras. Fernando Henrique tirou essa redação e botou criação de um conselho de política de remuneração de pessoal, não mais RJU. Isso aqui está sob júdice, vai ser votado no Supremo Tribunal. Se acabar o regime jurídico único, para onde é que nós vamos? Nós vamos para o quadro de extinção. Vocês estão pensando nas questões internas da educação? Você tem que pensar na questão mais macro. O ataque é geral, é de cima para baixo, não é aqui localizado. O ataque é muito mais grave do que as pessoas estão imaginando. Enquanto vocês estão discutindo o que tem dentro da universidade é necessário, como nós estamos discutindo no IBGE, nós temos que juntar força, como foi falado aqui, para que a gente possa ter gente na rua, para barrar tudo que está acontecendo, porque desse Congresso não vai vir solução. A solução só dá se o trabalhador vier para a rua. Deixa eu só falar uma última coisa aqui, ó. Aqui está todos os aspectos, ó, vocês vão ver aqui. E aqui, ó, nesse gráfico aqui para finalizar, aqui está o seguinte: nós somos os vilões, né? Ali embaixo, gasto de pessoal, no meio, gasto com a previdência e em cima, gasto com a dívida. Quem é o vilão desse país? Só que nós não fazemos esse governo colocar isso aqui
para discussão, nós estamos aceitando o que eles estão falando. E aqui, ó, é a prova de que nós estamos muito longe do que eles estão falando. Aqui é baseado na lei de responsabilidade fiscal. Aquela parte verde mais escura é o que foi gasto no servidor em 2017. Aquela parte pontilhada é o limite prudencial e a parte vermelha é o limite da lei de responsabilidade fiscal. Olha como é que nós estamos bem longe. Como é que nós somos o problema desse país? Nós somos a solução. Nós somos a solução. Nós temos que colocar para a sociedade que se você acabar com o serviço público, principalmente que nós estamos sendo convencidos de uma coisa, a sociedade de modo geral. Hoje nós somos 12 milhões de servidores públicos nesse país. 57% desse total de servidores públicos é municipal. E aonde você mora primeiro? Você mora no município, no estado, e você mora na União. E quando você fala acabar com o serviço público, qual é o serviço público que você tem no seu município? A maioria só tem 3. É o professor, o médico e o lixeiro. Se eu acabo com o serviço público, você tem que se preparar para pagar a educação, para pagar a saúde e para pagar a coleta de lixo. Você tem dinheiro para isso? É esse estado que ele quer acabar. Porque a União, o servidor público, ele representa pouco mais de 10% do total desse país de servidores públicos. E a média salarial do servidor da executivo é R$ 3.800. Não é 39 mil como eles apontam. Tá? Agradeço, espero poder contribuir no debate. Estou à disposição. Nós temos ainda mais uma mesa, nós temos 3 palestrantes nessa última mesa, e nós temos um momento cultural na sequência para encerrar o dia, com alunos aqui do Pedro II, que são alunos menores de idade, e como está se estendendo a nossa programação, a proposta que a gente vem a fazer é limitar o número de falas em 8 intervenções de 2 minutos, que é o que a gente tem feito aqui, para que a gente possa dar um pouco de celeridade para a finalização dos trabalhos desse primeiro dia. Temos acordo em limitar nas 8 primeiras intervenções? Então aqui com a Beth, ela vai pegar os 8 primeiros crachás e a gente começa as falas, depois eu repasso para os palestrantes para fazer o seu encerramento. Pode falar, cara? Está acordado. Pode começar, Jairus. Eu vou começar dizendo o seguinte: dívidazinha pública da peste essa. Eu não cumpri esse ano, não estou devendo a ninguém, e o pior, pago, ainda continuo devendo, e o pior de tudo, meu nome ainda está no Serasa e no SPC. Primeiro, eu queria fazer aqui apenas uma lembrança, já que o tema é trabalho, foi a fala inicial, de que o trabalho, na sua formação inicial e primitiva, era fonte de prazer e de realização pessoal, humana. Porque a existência do ser humano é a existência do trabalho. E a relação do homem com a natureza é o que se construía chamado de processo educativo. Com a presença do Satanás chamado propriedade privada, sob o comando de outro Satanás chamado sistema capitalista, o trabalho que era a ferramenta de prazer e satisfação foi transformado numa ferramenta de dor, de angústia e desespero. Por que eu estou dizendo isso? Porque isso tudo tem a ver na relação e na diferença que devemos fazer entre escola e educação. 30 segundos. A escola, ela nasce, ela é gestada para atender às necessidades e os interesses de uma classe sacana chamada burguesia. Diferentemente da educação, que ela se dá com a existência do ser humano. É importante, fundamental, que façamos essa diferença entre escola, que por ferramenta do Estado, que é um processo de produção e de alienação, e educação, que é um processo de formação. Encerro dizendo, ou ratificando mais uma vez, Conclua. que a saída é a luta. É a luta e é a luta. Agora,
conhecer toda essa realidade, sem a gente se colocar para efetivamente construir essa luta. E encerro dizendo que, infelizmente, sem querer aqui, né, fazer uma palavra de pessimismo, mas a verdade é que quando a gente, nos nossos institutos, universidades, faz um ato, uma passeada, a gente vê o quantitativo de pessoas que se aproximam e que participam, que é uma vergonha, inclusive numa área chamada educação. Se a gente não construir essa luta, de fato de verdade, indo para o campo da ação, a gente não vai conseguir, me permita aquela linguagem, mudar porra nenhuma. Márcio de São Carlos e prepara o Gilvando de São Luís. Boa tarde a todos e todas. Parabéns pela organização do evento, parabéns pela mesa aqui representada. Eu estou no Instituto e sou sindicalizado desde 2013, mas é a minha primeira vez num evento nacional do Sinasef. Estou muito feliz com isso. Eu acho que a gente tem que tentar ser um pouco mais objetivo, no sentido de que a necessidade que está colocada e que é urgente, porque o que está colocado é o fim do serviço público, não só da educação, mas de todos os serviços públicos, e numa perspectiva de tempo que nos coloca uma urgência muito grande. E o que está colocado é tentar desfazer alguns mitos que estão construídos na sociedade, que a gente foram permitindo que eles fossem sendo construídos e fossem sendo disseminados sem que a gente fizesse nada, e agora a gente tem que desmanchar esses mitos. Um deles foi muito bem colocado aqui, que é o mito da dívida, né? Mas esse discurso que está muito bem colocado entre nós, o nosso desafio urgente é de adotar uma linguagem que desfaça esses mitos junto à comunidade. Agora, mais do que nunca, é urgente, não dá mais para esperar, tem que ser já, sair dos nossos limites de dentro do campo e interagir com a sociedade. É essa agenda que a gente tem que construir, inclusive de união com as demandas que estão colocadas por outros setores do serviço público. Não nos basta manifestar apoio aos petroleiros. Eu acho que o Sinasef tem que incorporar a pauta dos petroleiros junto à nossa pauta para dizer para a sociedade que é possível ter gás de cozinha a preço justo, ter gasolina a preço mais barato. E por que é importante ter os serviços públicos? Eu acho que é isso que a gente tem que começar a construir junto da sociedade. Todo mundo diz que educação é bom, todo político fala de educação, mas qual educação? É a educação transformadora ou é a educação que limita? Para quem que esses políticos estão de fato trabalhando? Tá? Todo mundo fala de desenvolvimento, e é bonito falar de desenvolvimento tudo é bom, mas de que desenvolvimento a gente está falando? Um desenvolvimento que causa cada vez mais desigualdade social ou um desenvolvimento que inclui? É esses mitos que a gente tem que adotar essa linguagem para falar com a sociedade e desmistificando. Obrigado. Gilvando, São Luís, prepara caminho até uma hora de Brasília. Gente, cada mesa, cada palestrante, quando aqui se apresentou, foi capaz de mostrar para a gente um quadro que que deve suscitar em nós a compreensão de que não há tempo a perder. Quando a gente observa esse quadro que o companheiro apresenta aqui, e quando a gente observa a falta de informação que há no nosso meio, e quando a gente observa que a gente não se enxerga, na maioria das vezes, como classe trabalhadora, e na parte da manhã foi colocado a história do dividir, e a gente aceita essa divisão de forma muito fácil. E foi apontado também algo que eu acho que é muito preocupante, que foi dito, eu não sei se pelo professor Figoto ou pelo outro, esqueci o nome, companheiro, a geração, quer dizer, o que está acabando são as oportunidades de trabalho, de emprego para os filhos das nossas gerações. E a gente ainda consegue ficar quieto diante disso, é terrível. Porque a soma do que está sendo posto a cada mesa é simples. Ou o trabalhador se entende como classe trabalhadora e se move no sentido de defender os seus direitos, ou está tudo acabado. E parece que a gente aceita essa possibilidade de ter os nossos direitos destruídos e ficar quietos. É ruim quando a gente observa a fala da primeira companheira dizendo que tem gente que defende isso, né, que aceita isso, que está certo isso. Ou seja, você é trabalhador, companheiro, você está envolvido nesse ramo e esse barco afunda e você morre junto.
Camila Tenório, de Brasília, prepara a companheira Marta, de Mossoró. Primeiro, agradecer a mesa. Eu queria só pensando no que o Paulo disse sobre essa questão do servidor público, trazer o serviço público como se fosse o problema do Brasil, e aí quando ele vai e desmascara essa falácia, a gente vê que não é. A gente tem que lembrar que essa falácia ela foi sendo construída pelas mídias há muito tempo. Então, quando mostrava só o problema de escola pública e não mostrava os diversos institutos federais e colégios não tendo os alunos recebendo prêmio em Olimpíada, os alunos recebendo prêmios em Olimpíadas Internacionais de Matemática, de Física, de Ciências, não mostrava um projeto dando certo. Por que eu mostrava esse projeto dando certo? Porque esse projeto, para dar certo, ele tinha um investimento em estrutura, um investimento em pessoal, em capacitação, então não interessava mostrar. E aí, se você pegasse o PISA e você tirasse só os institutos federais, o Colégio Dom Pedro II, etc., e você analisasse, a gente já está ali com a Finlândia. Mas isso a mídia não mostrava, a mídia só mostrava um colégio que estava dando problema lá em São Paulo, estadual e tal, que não tinha investimento. Não mostrava que estava dando problema porque não tinha investimento, porque os professores trabalham muito e não recebem, ou lá no Rio Grande do Sul que estão sem receber. Tem um colega aqui do Rio Grande do Sul que deve ter os colegas do estado lá que estão sem receber. Isso não mostra. Então, a mídia mostra todo o problema, como se todo o problema do Brasil fosse o serviço público e o servidor público que não trabalha e não sei o que, e não sei o que, mas essa construção, ela tem, por tudo que a gente viu do começo até aqui, ela tem um propósito. E aí, assim, acho que essa mesa termina com esse propósito, por exemplo, não mostrando o SUS dando certo, etc, etc. Então é só uma reflexão sobre isso. Não é inocente, né, essa construção, e a gente vê essa culpabilização de tudo que há de ruim no servidor público em geral, e esse ataque que agora ele faz muito tranquilamente a gente, o servidor público, a educação pública, a saúde pública, etc. Só isso. Marta, sessão Mossoró. Boa tarde a todos, todas. Dizer que, segundo Marx, a primeira condição para o homem fazer história é se manter vivo, não é? Então, o sistema que nós temos atual, o sistema capitalista, principalmente a forma como a burguesia, né, se organiza e explora o trabalho no Brasil, burguesia brasileira com uma característica bem específica, parece que nega até a condição de se manter vivo. Explora ao ponto de sugar todas as energias, de pauperizar e empobrecer até o máximo que pode, né? Uma característica muito específica, né, de exploração. Mas aí eu gostaria de destacar o seguinte: nós estamos discutindo da necessidade da luta, a maioria aqui, ou todos aqui, vem dizendo isso, que são pessoas que estão à frente do movimento, nós entendemos isso, né? Que nós temos que lutar e a nossa saída é a luta. Eu vejo que atualmente, após as eleições, tem algo que é característico hoje na sociedade brasileira, que é de uma sociedade que antes, quando as coisas não estavam dando muito certo do ponto de vista de quem elegeu, de quem colocou no poder, de se voltar atrás, de reconhecer que não estava bom, de que não foi eleita a melhor pessoa, que não representava, etc. Hoje, com todas as dificuldades que se apresentam, né, com tudo que a gente tem, aí nós encontramos uma reação muito grande. Eu falo pela minha região, né, de aceitar, de aplaudir, de dizer que é só um tempo que tudo vai melhorar, que é consequência do governo anterior, né, e não de classe popular, como trabalhador, e não se reconhecendo também como classe trabalhadora, inclusive nos institutos onde a gente trabalha, né? Colegas que se acham ricos, não é nem classe média, são ricos, e não vem participar da luta, parece que não atinge a eles. Mas assim, a minha grande preocupação é como fazer a luta se nós temos grandes resistências, inclusive internas na categoria, né, dos trabalhadores, e externas na sociedade. Né?
pessoas que não estão com a gente, defendem tudo que esse governo propõe. Então, a grande questão é como fazer a luta hoje tendo essa resistência interna e externa. Essa foi a nossa última intervenção. Eu vou repassar a fala para os companheiros aqui da mesa, na ordem invertida. Então, primeiro, as considerações finais do Paulo Lindsay. E eu queria avisar para os colegas que precisa retirar o crachá de volta. Está aqui Márcio, Giovandro, Camila. Então, 10 minutos para o Paulo Lindsay nas suas considerações finais, por favor. Primeiro eu quero agradecer o espaço de debate. O que mais me assusta, aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, é que todo mundo fala da água, nós estamos bebendo a pior água, mas isso não tem reação. Ninguém foi para a rua. Ninguém foi para a rua, está bebendo água ruim, todo dia passa no jornal e nós estamos bebendo. Isso não significou nada. Não significou disposição de luta. Então nós estamos vivendo um momento que nós estamos totalmente paralisados e aí nós precisamos entender como é que isso está se dando dentro da nossa sociedade. E aí alguém falou aqui de que os servidores públicos, uma boa parte dos servidores públicos não se reconhece como trabalhador. Dentro da universidade, o que é menino do jovem da universidade? São as fundações. Que muitos de vocês estão ganhando dinheiro. Não, aqui não sei, mas tem professores que ganham prolabore, participação no lucro. Esse cara não está discutindo a melhoria do ensino. Ele está ganhando muito dinheiro. E agora o futuro, eu não estava aqui no começo, mas eu tenho acompanhado alguns debates. E a mesma coisa. Vocês vão ver que no decreto do Temer, quando ele criou um decreto dizendo que a escola poderia criar ensino à distância, sem ter a obrigação de fazer ensino presencial, e que toda a escola pudesse se associar a qualquer setor, significa que ela pode se associar a Ambev, inclusive a Ambev está comprando algumas escolas. Por quê? Porque eles perceberam que a universidade, o ensino básico, fundamental e ensino médio, ele tem mais dinheiro envolvido do que a universidade. E aí eles estão fazendo o quê? Vocês estão acabando com o ensino presencial, vão botar a distância, que pode ser feito fora do país. Uma salinha, um bom computador, acaba com a figura do professor e cria um tutor. Tutor é mais barato, tutor pode ser qualquer um, né? Então, companheiro, nós estamos sendo destruídos e a gente não percebe. Por quê? Nós não vivemos em sociedade, nós vivemos na nossa sociedade, a sociedade do nosso quadrado, por isso que a gente não consegue avançar na luta, porque a gente está preocupado com o que vai acontecer comigo. Eu estava num debate, tinha um especialista de saneamento básico, ele falou o seguinte, ele falou uma coisa que é verdade. Ele falou, a nossa discussão ela vai até o saneamento básico, a porta do meu banheiro, que depois que eu dou descarga, para onde é que vai isso? Não sei, eu resolvi o meu problema. Meu banheiro é muito limpinho, mas isso com certeza vai cair numa vala negra, porque não tem saneamento básico no Brasil. Pega os números do IBGE. Essa semana eu estive lá em Volta Redonda, lá tinha a espuma no Rio Guandu, mas você vai do lado do Rio Paraíba do Sul, que está do lado da CSN, com um montão de ferro caindo dentro do rio. Todos os rios daqui do Rio de Janeiro, que a gente abastece água, eles estão interligados, e todos eles estão poluídos, e não é de hoje. Então, companheiros, o que eu acho é que nós temos que convencer os trabalhadores, convencer a sociedade, que o companheiro colocou aqui, nós temos que sair do nosso quadrado. Eu tenho feito debate com vocês da educação, com o CEP, com o pessoal da Previdência, muitos debates. E eu tenho tentado construir e colocar elementos para que a gente possa pensar, porque a destruição não é uma destruição pontual, ela é uma destruição de todo o serviço público. E muitos de nós aceitamos isso e concordamos com isso. Porque vocês vão ver que dentro da universidade, vocês vão ver que muita gente fala assim, é mesmo, tem um fulano de tal, ganha muito e não faz nada. Quem merece ganhar bem sou eu, que fiz meu mestrado, meu doutorado, estudei pra caramba. Agora aquele cara ali da carreira, ele está atrapalhando a minha carreira, a extensão. Vocês vão ver que uma coisa que pouca gente percebe é que todas as leis que propõem demissão de servidores públicos, como é o caso do PLE 116 e o PLP 248,
eles falam uma palavra mágica que pouca gente percebe. Eles falam assim, ó, no preâmbulo do projeto: demitir servidores públicos estável. Por que eles botam a palavra estável? Você sabe por quê? Porque a Constituição, a emenda 19, ela alterou a Constituição e disse que quem está no serviço público 5 anos antes da Constituição, que seria 5 de outubro de 83, até o primeiro concurso, no órgão, não tem estabilidade constitucional. Isso significa que uma caneta, agora não BIC, mas talvez compacto de Nova Iguaçu, possa demiti-lo. Ele não precisa de projeto de lei. O que eu ia mostrar para vocês ali é que nós fizemos, para finalizar, nós fizemos na CBGE um prédio em Prudino e nós fizemos uma linha histórica. E essa linha histórica mostra todos os projetos que já foram aprovados. Vocês sabem que, por exemplo, quando a Dilma fez a alteração da lei da pensão, que antes dela fazer essa alteração, a nossa pensão era vitalícia, e hoje você tem que ter 2 critérios básicos para deixar pensão para alguém. Você tem que ter 18 meses de contribuição previdenciária e 2 anos de casamento ou de união estável. Aí você começa a deixar pensão. Aí você tem uma tabelinha de 1 ano a 3 anos, a 21 anos até 26 anos, 3 anos de pensão. E assim você vai, de 6 anos, 9 anos. Quando chega aos 44 anos, ela é vitalícia. Mas entre 41 anos e 43, a pensionista, porque segundo o IBGE a mulher vive mais do que o homem, ela vai receber pensão por 20 anos. 43 com 20 dá 63. Aos 63 anos, a pensão acabou. E eu não estou falando de leis que vai ser aprovada, não, estou falando de lei que está aprovada. Tem um arcabouço jurídico, que eu vou deixar a apresentação que vocês podem ver ali, que é muito grave. Claro que os últimos 2 governos estão fazendo, como o Roberto Lene falou aqui, é uma escala astronômica. Nós estamos vendo a ditadura, companheiro. Ou vocês não perceberam? Daqui a pouco nós vamos estar do lado lá, o militar sentado, porque quando eles botaram o decreto dizendo, primeiro, falando que era só para o civil, lá para o INSS, eles estenderam agora para todo mundo. Todos os órgãos podem. Sabe por que eles estenderam? Vocês lembram da reforma da Previdência, do documento original? Estava lá escrito assim: os militares da reserva poderão exercer qualquer função no serviço público. E eles tiraram isso. Mas o compromisso não tiraram. E agora eles fizeram a portaria. Então vão botar gente na universidade, vão botar gente no IBGE, vão botar onde eles quiserem. Porque nós estamos vendo ditadura. Hoje, o Bolsonaro falou o quê? Falou o seguinte: ambientalista tem que ser todo mundo confinado lá na Amazônia. E o Paulo Guedes falou hoje: se isso não é suficiente para você se mover, ele falou o seguinte: o servidor público é um bando de parasita. Se nós somos um bando de parasita, as parasitas deveriam paralisar esse país e mostrar quem somos nós, servidores públicos. E nós não estamos fazendo isso, e nós sempre estamos fazendo isso. Tá? Espero ter ajudado vocês no debate. E nós estamos juntos, servidores do IBGE, representação sindical, e a gente tem que estar junto, de mão dadas, para poder construir um novo país, um país, Brasil, que é rico e grandioso. Muito obrigado. Agora, então, as considerações finais da professora da UERJ. UERJ é no Rio Grande do Sul, né? Da UERJ, Carol Magalhães. Bem, gente, parabenizar mais uma vez o evento, essa categoria, né? Vocês estão resistindo até o final dessa mesa, aqui nesse auditório, né? Márcio, eu acredito que não se trata em absoluto de um fim do serviço público, mas do fim do serviço público como a gente conhece hoje. É isso que o Lindsay está colocando, que eles querem acabar com a estabilidade, com os direitos, eles querem cargos comissionados, terceirizados, precarizados, e é isso que eles buscam implementar e que eles pouco a pouco vêm conseguindo, né? E se a gente quer desmistificar mitos, a gente tem que entender que a consciência de classe ela é um processo, né? E se ela é processo, ela é construída e desconstruída. Então cabe a nós, né? Vocês aqui estão como tema do seminário, mobilize-se, né? Cabe a gente se mobilizar para a gente convencer a nossa classe, né? De justamente participar desse processo de luta, não só pela manutenção da nossa carreira, não só pela nossa pauta econômica em si, mas de combater e de enfrentar a questão social, entendendo que os ataques que estão ocorrendo no Brasil não são a especificidade do Brasil,
São ataques que vêm ocorrendo em todo o mundo, que fazem parte da dinâmica do próprio modo de produção capitalista internacional. Então, o meu chamado é esse: vamos para a luta, vamos lutar e vamos ser criativos na nossa forma de mobilização e de trabalho de base. Mais uma vez a gente agradece então ao Paulo Lindsay e a Carol Magalhães pela palestra. A gente desfaz então essa penúltima mesa e agora eu peço para o Leonardo da CNS, para Camila Tenório da CND, para assumir a mesa para a gente fazer então a última discussão. Fora Bolsonaro e Moro na cadeia.